Das notícias da metrópole de Campinas, a gente passa para as notícias do Legislativo, porque olha só, hein, por conta da revitalização que está acontecendo no centro aqui de Campinas, a área do Largo do Rosário deve passar por mudanças. E a vereadora Guida Calisto levantou questionamentos sobre a preservação do local da antiga Igreja do Rosário. A vereadora Guida Calisto fez um requerimento solicitando informações sobre as reformas da Avenida Campos Sales e a aprovação do CONDEPAC sobre as intervenções no sítio histórico das fundações da antiga Igreja do Rosário. A parlamentar explicou o contexto histórico para embasar sua solicitação. No local havia uma igreja que foi construída por negros escravizados da Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Essa igreja tinha, desde 1817, ela tinha, enfim, uma atuação muito forte ali no centro, porque reuniam vários negros, principalmente os negros religiosos, porque eles faziam um verdadeiro sincretismo religioso, ou seja, eles usavam os elementos das religiões de matriz africana, né, e faziam adaptações com a religião católica cristã, para que eles pudessem ter condições de poder proferir a sua fé. Por muito tempo, esta área foi palco de procissões, apresentações e um forte ponto de encontros culturais. Por volta da década de 30, o país passou por um processo chamado de democracia racial, que, nas palavras da própria vereadora, era uma tentativa de mostrar que não existia racismo no Brasil. Dentro desse processo, veio uma proposta aqui para Campinas de querer urbanizar a cidade. Esses projetos urbanísticos, que nada mais, né, é do que um processo de higienização, um processo de higienização social, política, econômica, de expulsão, principalmente de uma população ou de uma comunidade que não é bem quista por um setor da elite. Isso aconteceu naquele momento. E ali apresentou-se um projeto que, na época, era do prefeito Rui Novaes, que ele acabou sendo quem implementou de fato esse projeto, que demoliu essa igreja. A demolição dessa igreja aconteceu em 1956, quando se faz toda a demolição para poder apresentar um projeto urbanístico de alargar as ruas ali, Avenida Campos Sales, Avenida Francisco Glicério. No documento, ela questionou se houve aprovação do CONDEPAC, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, sobre as intervenções no sítio das fundações da antiga igreja. Para ela, resgatar essas informações é uma forma de valorizar a história. A gente tem que respeitar a nossa história, né? A cidade de Campinas é uma cidade que, quando você para estudar a história dela, você vê uma história maravilhosa, uma história que foi construída, uma cidade, né, que foi erguida por mãos de mulheres, de homens, negros, brancos, trabalhadores, operários, da elite também, enfim, mas por muita gente, e isso tem que ser preservado. Então, quando se vem com um processo desse de demolir uma igreja como essa, tão simbólica, tão importante, eu entendo que o Largo do Rosário, ele acaba sendo um território negro, né? Um território negro na cidade que muitas vezes a gente não sabe da nossa história. Os nossos alunos na escola não sabem dessa história e que precisa ser preservada, né? A nossa cidade tem que resguardar toda a nossa cultura, a nossa história. E olha só, baseado em lei espanhola, o vereador Marcelo Silva apresentou um projeto de lei que cria um protocolo de segurança a mulheres em bares e casas noturnas. O vereador Marcelo Silva protocolou um projeto de lei contra o assédio e estupro de mulheres, baseado em uma lei espanhola, que levou à prisão do jogador Daniel Alves, acusado de ter estuprado uma mulher de 23 anos em uma casa noturna em Barcelona. A proposta visa abranger locais de lazer e estabelecimentos públicos ou privados destinados ao entretenimento, como bares, boates, clubes noturnos, casas de eventos, restaurantes, espaços alugados para a realização de shows e festivais. Com certeza nós pegamos como exemplo, né, esse caso aí emblemático de uma lei que realmente tem efetividade e que foi feito o que segue na legislação, o que segue na lei.
É um caso de um jogador famoso que assediou, né, sexualmente uma pessoa numa determinada casa noturna e hoje encontra-se preso. Então nós, obviamente, atentos ao que já deu certo, tivemos aí esse intercâmbio com a Espanha, pegamos esse projeto de lei e traduzimos e adequamos à nossa legislação brasileira. Segundo a justificativa do projeto, a matéria cria um protocolo de segurança à mulher, com ações preventivas, fixação de cartazes nos estabelecimentos e também atendimento prioritário no local da ocorrência, respeitando sempre a decisão da vítima e fornecendo também orientação de como responsabilizar o agressor. Basicamente, os estabelecimentos, aí são casas noturnas, bares, restaurantes, primeiramente ele tem que estar preparado para algum tipo de ocorrência, porque muitas vezes a gente fala, quando acontece, o que fazer? Acho que o ponto 1 é o treinamento, né, dos funcionários, das pessoas. O ponto número 2, o que teve é o pronto atendimento no local específico. Ponto número 3, que o estabelecimento forneça todas as imagens de imediato para a polícia. E o ponto número 4, que obviamente que o estabelecimento também forneça qualquer tipo de informação e de forma célere, de forma rápida. O PLO segue em tramitação para se tornar uma lei municipal. Para isso, terá de ser aprovado em 2 votações pelo plenário da Câmara e, na sequência, receber a sanção do prefeito de Campinas. Muitos projetos são feitos, né? E a gente não vê a eficácia e a praticidade dos projetos. Esse projeto a gente teve o cuidado, obviamente, de trazer, de adaptar a nossa legislação para que realmente ele tenha eficácia, para que ele seja aplicado na vida real. Olha só, jogar entulho em local inadequado causa danos à saúde da população, além de atrapalhar o trabalho de limpeza pública. Pensando nisso, o vereador Rodrigo da Farmadic indicou a criação do programa Papa Entulho. Confira. O vereador Rodrigo da Farmadic protocolou uma indicação para a criação do programa Papa Entulho em Campinas. No município de Barueri, existe um programa com o mesmo nome que inspirou a indicação do parlamentar. Nós temos um problema crônico na cidade de Campinas e que é um problema das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, que é o descarte irregular de entulho. Isso causa um problema para a cidade da ordem de saúde pública, que é a proliferação de peçonhas, né, de animais peçonhentos e também de arboviroses como a dengue. Isso pode ser, em parte, solucionado com a criação desse programa que foi um sucesso na cidade de Barueri. Por meio da proposta, a prefeitura seria responsável por disponibilizar sacolas resistentes para esse tipo de entulho, além de fazer a coleta. Apesar do custo para o município, ele justificou que o meio ambiente sai ganhando. A prefeitura disponibilizar como se fosse bags, né, uns sacos grandes, de grande resistência, inclusive, para que bairros mais populares, inclusive de pessoas e famílias mais carentes, quando precisam fazer uma pequena obra, inclusive, por exemplo, se quebrar uma pia, ele vai gerar um entulho e aquilo precisa ser descartado em algum lugar. E aí, para ele fazer o descarte daquele pequeno entulho que ele gerou ali por conta de uma obra, inclusive, às vezes emergencial, ele vai gastar o valor maior com a contratação de uma caçamba de entulho do que, às vezes, propriamente com a obra emergencial. Com a indicação, o parlamentar acredita que é uma forma de conscientizar a população sobre os perigos do descarte desse tipo de material em local impróprio, pois pode gerar a proliferação de animais peçonhentos, insetos e todo tipo de mosquito, sem contar com os gastos dos cofres públicos. Esse projeto, além de pedir a disponibilização desse material para que a prefeitura possa depois fazer o recolhimento, também é um processo, um programa de conscientização ambiental. Então, além disso, é previsto também para que a população seja informada, inclusive com material didático e veiculado dentro da mídia, que a conscientização
da necessidade de não fazer esse descarte de forma irregular. Ele ressaltou que o programa seria direcionado apenas para quem realmente não pode pagar pelo serviço. Na verdade, isso seria para famílias de baixa renda, né? Aquelas famílias, inclusive, que às vezes pode estar até cadastrada no CAD único, né? Que isso comprova que aquela pessoa ela é de baixa renda, e isso é muito importante para que o município também possa direcionar os seus recursos para quem realmente precisa e não para aquele cidadão que realmente tem condições de pagar uma caçamba. E por iniciativa da vereadora Débora Palermo, a Câmara Municipal homenageou 2 mulheres que se destacaram em suas áreas de atuação. O dia da entrega não foi por acaso. Por se tratar de honrarias que são específicas para mulheres, a data fixa da solenidade foi justamente o 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher. No Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal, por iniciativa da vereadora Débora Palermo, homenageou 2 mulheres que foram destaque em suas áreas de atuação. Honraria não é voto. Elas são a segunda e a terceira pessoas que eu entrego uma honraria nessa casa. Porque acho que honraria é um reconhecimento da cidade a pessoas que realmente merecem honra. A Bíblia fala, honra a quem honra. Então, não é, das minhas mãos, não é qualquer um que recebe a honraria. Eu escolho com muito carinho a quem eu entrego essas medalhas e esses diplomas. Uma das homenageadas, Janete Aparecida Georgette Valente, que recebeu a medalha Dorcelina Oliveira Folador. Jane Valente, dispensa comentários, né? A nossa querida Jane, na área social, que tem feito muito, contribuído muito na sociedade campineira, e não só na sociedade campineira, mas para o país. Merece todo o reconhecimento, todo o nosso carinho. Eu acho que eu estou falando hoje, rapazes, né, para as grandes mulheres que estão aqui presentes, mas o quanto cada homem, né, presente na nossa luta, na nossa batalha, tem feito, né, a diferença, a sensibilidade, né, de tudo aquilo que a gente vem realizando nos trabalhos de políticas públicas, Thaís Zezé, Adriana. Eu acho que quando a gente começa a falar nomes, a gente corre, às vezes, de não poder dizer cada um. Mas eu quero dizer que vocês sabem, né, o que cada um de vocês representam dentro dessa minha bolsinha, né, que cada vez fica mais cheinha, e que a gente possa continuar juntas nesse trabalho que, ora, amplia de um canto, às vezes adormece em outro, mas ele ressuscita em outro. Então, cada um. Outra homenagem foi para Ana Paula Savoy Stênico, que recebeu o diploma de Mérito Mulher Virtuosa Elizabeth Lins Cordeiro, idealizadora do projeto Arte com Paixão. E a Ana Paula Savoy, também uma mulher que faz uma diferença imensa na sociedade. Criadora do projeto Arte com Paixão, ela faz tatuagens, micropigmentação em sobrancelhas e mamilos das mulheres que sofreram mastectomia ou outras perdas. Então, a Ana faz esse trabalho maravilhoso, gratuito, às mulheres que não podem pagar. Quero agradecer a Débora, primeiramente, por essa honraria. Ai, meu Deus. É um orgulho para mim, né, estar recebendo isso, porque eu sei todo o esforço que eu fiz para conseguir encontrar um anjo, que é o Dr. Medina, que desse credibilidade e valor para o meu trabalho, porque não foi fácil. Eu sei que trabalhar com pacientes oncológicas para todo médico deve ser difícil, porque elas vêm de um processo doloroso, né? E para eles acreditarem em alguém que vai fazer uma tatuagem numa paciente que já passou por tudo isso é difícil, né? E ele foi o único que, depois de quase 8 anos buscando, abriu as portas do hospital para mim.